A paz do Senhor Jesus, Pastor Marcelo, no Rio de Janeiro. Um texto para os irmãos, Neemias capítulo 13, o versículo 7. E vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara no pátio da casa de Deus. Lembramos aqui de Neemias, que Neemias ele viveu num tempo onde que o povo retornava uma parte ali para Israel. Neemias servia ao rei naquele momento que governava o mundo conhecido. E ele ouve dizer o que acontecia em Israel. Ele, sabendo disso, que havia um mal, as muralhas de Jerusalém estavam ruindo, o templo estava muito mal. Ele pede então autorização ao rei e o rei lhe dá permissão e ele volta para Israel por um período. Ele começa a restaurar as muralhas. E há uma grande conspiração contra isso, porque o povo estava satisfeito do jeito que estava. O povo, as pessoas, principalmente os nobres influentes, estavam felizes. E quando Neemias começa a restaurar os muros, ou seja, restaurar os muros era impedir que qualquer um saísse, qualquer um entrasse a qualquer momento. As muralhas protegiam a cidade, haviam portas específicas, onde, principalmente Jerusalém, que essas portas determinavam o que se acontecia dentro da cidade, uma porta para cada situação. E Neemias agora restaurar o templo, vai haver um controle. Então, havia uma conspiração até para tirar a vida de Neemias, para que o povo continuasse vivendo da forma que os nobres gostavam. Neemias, nesse momento, ele precisa voltar até o rei, fica ali um período e retorna agora para Jerusalém. E quando ele retorna para Jerusalém, ele descobre que o sumo sacerdote havia se aparentado com Tobias, que não era da nacionalidade de Israel, e a nacionalidade de Tobias não permitia que ele ficasse no templo. Mas não só isso. O sumo sacerdote, Eliasibe, ele tira o que é consagrado ali a Deus daquela recâmara para colocar as coisas de Tobias. E fica sabendo ainda que os próprios levitas haviam vai saindo de Israel, porque lhe foi proibido praticamente, não lhes era feito aquilo que era devido pela lei de Israel. Então Neemias, sabendo disso, ele ele consegue com que isso seja desfeito. Irmãos, e não há outra forma que precisamos compreender que Deus, em todo momento, ele vai se preocupar com a igreja dele dessa forma. No passado era Israel, hoje é a igreja. A preocupação de Deus é com a igreja. A palavra fala que nunca faltou um remanescente fiel. Neemias, nesse momento, ele estava numa posição favorável para ele, de posse, de poder. Era um homem com certa influência no reino. Ele não precisava ir sofrer as amarguras que Israel sofria. Mas ele se preocupa com isso. E uma parte do povo, ele entende isso e ajuda a restauração dos muros. Mas uma parte, a mais nobre, que ganha com isso, o favorecimento, o aproveitamento, eu te empresto isso, você faz isso por mim. Na política vemos muito isso. E Neemias, ele quer a restauração, porque Israel era um povo diferente. Então, para Neemias, a preocupação era a restauração dos muros, porque vai entrar aquilo que é organizado para entrar, e vai sair aquilo que é organizado para sair nos lugares específicos. Mas
Não, é muito fácil o povo, os nobres, passarem por cima quando tem brecha em qualquer lugar. Ah, não, ó, sai por ali, leva isso aqui. Ou não entra por aqui e me paga tanto. Era dessa forma, favorável. Até um homem que tinha muita influência sem ser de Israel. Sanbalat e Tobias eram homens assim. Não faziam parte de Israel, da nacionalidade de Israel. Mas eles tinham influência. Tobias muito mais, ele se aparentava com as famílias mais nobres. Ou seja, havia uma convivência íntima deles. De tal ponto, de tal forma, que o próprio sumo sacerdote, ele se aninha, se aparenta, se aproxima tão intimamente de Tobias, que deixa Tobias assumir um espaço que era para as coisas consagradas. Mas não. Ele deixa Tobias ficar ali. Meus irmãos, a palavra diz, como falamos, não falta o remanescente fiel. Em determinado momento da palavra de Deus, vamos ver Elias triste, chateado, porque ele havia provado para Israel que quem mandava era Deus, que tinha todo o poder era Deus, ali com os sacerdotes de Baal e muitos outros deuses que ali haviam. Então, por ele provar aquilo, o rei se volta contra ele, a rainha ali do reino de Israel, o reino do norte, se volta contra ele, diz que ele vai morrer, e ele, amargurado com isso, vai chorar aos pés do Senhor. E o Senhor leva ele até um monte e fala com ele. Primeiro mostra para ele que Deus não estava no fogo, vamos lembrar disso, Deus não estava no vento, Deus não estava no terremoto, mas Deus estava numa voz mansa e delicada. E essa voz mansa e delicada falou com Elias e disse para Elias, Elias, você pensa que só você ficou? Porque nem mesmo só eu fiquei, eu fiz o melhor para Deus. E você pensa que só você ficou? 7.000 joelhos ficaram que não se dobraram a esse mal, a Baal. E às vezes você, que é serva, que é servo, vê o que acontece no meio evangélico, principalmente a Maranata, onde você está, onde o pastor Marcelo está, e é uma luta interna muito grande, ali em Israel, como Neemias, era uma luta interna muito grande. Neemias, ele precisava muitas vezes lutar para preservar a sua vida. Mas ele diz, orientado por Deus, Deus mostrou isso, isso e isso, e eu não fiz conforme eles me mandaram. Vamos tomar um cafezinho, vamos comer um pedaço de bolo. Vamos comprar Neemias. Mas a palavra diz, eles queriam mal contra minha vida, e orientado por Deus eu não fui. Você, minha irmã, você, meu irmão, que você sabe o que é certo, não se contamine. Vai ter Tobias ali, vai ter o sumo. Pastor, o que eu vou fazer? O pastor está lá, ele manipula, ele faz, porque é isso mesmo. Temos hoje homens que deveriam cuidar daquilo que é santo e misturam. Misturam aquilo que não é de Deus e colocam dentro daquilo que é santo. Misturam. Todo mundo vai para o grupo louvor. Você pode ver, metade da igreja é do grupo louvor. Você vai ver nas igrejas, é assim. Não é uma, não é sua especificamente. Metade das igrejas, metade da igreja é do grupo louvor. Chegou na igreja, tem título. É obreiro, faz isso. Por quê? É importante fazer isso. Você se aninhar, você se contaminar. O sumo sacerdote era aquele que determinava o que aconteceria da parte espiritual com Israel. Era essa a obrigação do sumo sacerdote. Mas até os levitas saíam. E vemos isso. As pessoas vão saindo da igreja, as pessoas vão saindo da igreja.
as pessoas machucadas, as pessoas não cuidadas. Aí o que acontece? Vamos nos alinhar, nos aliar com quem? Com Tobias. Vamos nos aliar com aquele que está em parentesco conosco, aqueles que concordam com o que concordamos. Com os nobres, vamos dar títulos para eles tendo títulos, eles vão continuar conosco. Mas esquece que o dono da casa é Deus. Esquece que o povo pertencia a Deus. Lá no passado, o Senhor fala para Moisés, lá no passado, o Senhor fala para os reis: esse é o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Os pastores esquecem disso, pastores contaminados, querendo o que for melhor para eles. Porque se eles tiverem uma aprovação, vai ser bom. O melhor é ter aprovação. O melhor não é fazer o que Deus quer. O melhor é ter uma aprovação. A aprovação você vai dando títulos. Você vai colocando em pontos específicos, vai cedendo, vai concordando com aquilo que não pertence a Deus. Tobias não pertencia a Israel. Sanbalate não pertencia a Israel. Não pertenciam. Eliasibe, o sumo sacerdote, ele se contamina. Não está preocupado com isso. Continua fazendo. Mas tinha uma parte do povo que entendia que os muros não poderiam ficar daquele jeito. E ajudaram a Neemias a reconstruir o muro. Você precisa entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Simplesmente isso. Pastor, mas o que eu faço? O que pertence a você fazer? Sabe o que a palavra falava? A palavra falava que eles construíam de frente para eles, onde eles estavam. E ali eles construíam o muro, restauravam o muro, e estavam em sua mão a restauração, a arma para a restauração, e na outra mão a arma para a defesa. Vai aos pés do Senhor, você tem uma arma para a defesa. Quanto tempo mais você vai concordar que o mal do alinhamento e do aparentamento, do aparelhamento, porque é um aparelhamento, vai se tornando cada vez mais forte. É um grupo que vai se aparelhando, vai se alinhando, vai se juntando para ficar cada vez mais forte. E vemos isso no tempo de Neemias. Essas pessoas estavam fortes, acostumadas, que é só dar título. Chega na igreja e vai para o grupo louvor. Seja na igreja, vai agora ao obreiro. Seja na igreja, vamos levantar para o diaconato. É isso. É fácil. Não precisa conhecer a vontade de Deus. E pior ainda, coloca na casa de Deus, você dizendo: olha, Deus revelou, Deus mostrou, porque está dentro da casa de Deus, então, olha, pertence a Deus. Tobias está aqui na casa de Deus. Porque a partir do momento que está ali, ele está lá, sai de lá, e todo mundo diz: ou saiu de Deus, saiu da vontade de Deus. E começa a mentir, dizendo que é revelação. A palavra diz: os que estiverem no meu espírito não serão confundidos, não serão enganados. Neemias podia dizer assim: poxa, até o sumo sacerdote está fazendo isso, os nobres estão fazendo isso, as pessoas importantes estão concordando com isso, então isso é de Deus. O grupo louvor está todo apoiando isso é de Deus. Os diáconos estão apoiando isso é de Deus. Os obreiros estão apoiando isso é de Deus. A maioria do povo, a maioria da igreja apoia isso é de Deus. Então deixa as rebarbas, deixa os buracos, deixa o muro caindo, deixa. Aí se fala muito em marcos antigos, porque hoje é normal. Vamos voltar aos marcos antigos. Volte aos marcos antigos, mas continue com os muros todos com fendas.
Não vamos dar paciência. Não, deixa essa aí, não tem problema não. Essa aí não tem problema não. Porque Deus revelou que essa aí não tem problema. E sobe no púlpito e prega-se contra o bem como se o bem fosse o mal. E é dessa forma. Usa seu púlpito, que foi a orientação de Deus para as nossas vidas, que uma orientação de Deus para o povo de Deus, na verdade. E nós aprendemos isso, deveríamos ter aprendido muito bem isso na Maranata, onde não se usa o púlpito para palavras individuais. Mas não, vão usar o púlpito, prega-se no púlpito aquilo que eu quero que seja certo. Por isso que se coloca Tobias dentro do templo. Porque não, todo mundo vai ver que é certo. Tobias está no templo. Porque quanto menos você ensina o que é conveniente ser ensinado. Se você quer o povo direcionado para um lado, você ensina aquilo. Ah, não, agora você quer direcionar o povo para outro lado, você ensina aquilo. Não há uma preocupação de tapar as fendas. Deixa continuar acontecendo. Tudo embolado. Culto embolado. As igrejas estão assim, o culto embolado. Quem canta alto demais. Quem prega o que quer, dizendo que é de Deus. O povo estava acostumado com aquilo e apoiava a Tobias, apoiava a Sambalate, apoiava o sumo sacerdote, apoiava a Jéssica, apoiava matar Neemias. Vamos matar o que é do Espírito Santo, vamos matar. Não, porque sabe por quê? Ele veio mudar. Essa mudança não é de Deus. Ele veio restaurar. Do jeito que está tão bom. Para que mexer nisso? Nós não estamos satisfeitos, mas os levitas estão indo embora. Ah, não tem problema, não faz mal nenhum. Vem outros, bota Tobias lá dentro. Ah, mas Tobias não é Neemias, não é levita, mas não tem problema. Bota Tobias lá dentro. Ele é aparentado, ele conhece ao nobre tal, conhece ao nobre tal, a filha dele é casada com o nobre tal, o genro dele conhece ao nobre tal, eles são aparentados. O filho do fulano vai para a casa de fulana. Há um aparentamento geral que é melhor que Tobias fique. É melhor. Deixa Tobias ficar. Dá menos trabalho. E nós já estamos tão acostumados com Tobias. Eliezer é conhecido nosso. Ele cuidou das coisas de Deus aqui tanto tempo. Já é pastor há tantos anos. Ou não? Não importa. Ele está favorecendo o povo. Sabe por quê? Tobias ele tem influência com todo mundo. Ouvi dizer, muitos anos, nós não nos mexemos junto com política. E há uns anos atrás, ouvi dizer assim, não, vamos votar nele porque ele é nosso amigo. Nós vimos isso na Maranata. E vemos hoje instrumentos cantarem altíssimos. Nós éramos conhecidos como um povo de ordem. Éramos ordeiros. E hoje, de qualquer maneira, levanta-se qualquer um, tira-se também do jeito que eu quero. É assim. Não, mas o sumo sacerdote está fazendo isso. Os que estiverem no meu espírito não serão confundidos. Não serão enganados. É mais fácil você viver como outros qualquer, como Tobias, como Eliezer, você vai se aparentando, vai participando. Isso é mais fácil. Isso demonstra que você está junto no corpo. O corpo doente, mas está no corpo. Se eu falar isso, né? Corpo, corpo, corpo. E que prega corpo, mas não compreende corpo. Paulo fala assim, o corpo bem ajustado traz benefício.
Então, você não arranca dedo. Vamos arrancar, vamos arrancar. Aí você conspira a igreja para arrancar. Não, está trazendo prejuízo, vamos arrancar. Vamos tirar Neemias, vamos arrancar. É assim, não é bom, sabe? O Espírito Santo está falando, não, mas isso vai dar tanto trabalho. Vamos continuar fazendo da forma que a gente faz, porque. Mas a gente tem que botar o tempo como era. Temos que botar o muro como era. Não, mas dá muito trabalho. Não, mudou agora. Irmãos, nada mudou. Marcos antigos são marcos antigos. Não mudeis os marcos antigos. É mais fácil mudar um pouquinho. Como a recâmara estava lá. A recâmara não saiu do lugar. O que saiu foi o que era santo. Isso botou no lugar as coisas de Tobias. Vimos? O marco continua lá. A marcação eterna, ela continua lá. Mas eu faço o que eu quiser. E digo que é de Deus. E o povo vai concordar, porque vai ver saindo de lá de dentro. Vai ver lá, olha lá, Tobias saindo. Não, agora, não fiquei sabendo. É assim agora. Mudou. Marcos antigos não mudam. Nós somos um povo organizado. A Maranata era bem vista. As pessoas olhavam quando você falava que era aquela igrejinha. Hoje é vergonha, às vezes, dizer por tudo que tem acontecido. Muitas igrejas vazias. Mas outras são cheias, outras são inchadas. Que daqui a pouco vai esvaziar, porque é assim, quando enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia, é assim. Quando você faz um regime mal feito, é assim, o corpo ele incha, esvazia, enche, esvazia. A igreja mal estruturada é assim, porque a alma ela não é saciada. A alma só vê o que está acontecendo no país. Assim, o povo estava assim, ó, via o que acontecia no país. Aí quando a pessoa percebe assim, tipo os levitas, percebe, poxa, não está acontecendo nada a meu benefício. Aquilo que eu deveria receber, eu não estou recebendo. Aí a pessoa sai e vai para outra. Aí depois até volta. Aí sai de novo, vai para outro, outro sai. E fica assim, ele entra, sai. Aí fica dessa maneira. Por quê? Aí eu não recebo aqui. Aí vou para receber em outro lugar. Não recebo lá, volto para receber aqui. Fica assim, você vê que a igreja ela enche, vai inchando, mas não há um amadurecimento, porque você vai vendo envolvimento com a nobreza. Se os nobres estão assim, mais uma vez, os nobres estão assim, os nobres concordam com isso. Até Eliasibe, o sumo sacerdote, fala que isso é certo. Então, se fala que é certo, deve ser certo. E você? Você conhece os marcos antigos? Não, pastor, mas eu cheguei tem 5 anos, só tem 7 anos, só tem 10 anos. Não, você não conhece os marcos antigos? Vai ao dono dos marcos antigos. Deus é o dono. Ele vai te mostrar o que é marcos antigos. E a minha posição sempre foi essa. Quem me conhece, e às vezes eu recebo mensagens aqui. Pastor, eu te conheço. Pastor, não sei o quê. Lembra daquele momento? Olha que momentos bons. E outras pessoas que nem me conhecem, mas dizem assim para mim, não, pastor, na minha igreja está acontecendo exatamente como o senhor está falando. O pastor faz assim, assim, assim. Irmãos, mas lembre, você faz parte do povo de Israel. Ninguém pode tirar isso. Então o pastor Marcelo está falando que a Maranata é diferente. Não estou falando isso não. Quando eu digo que você faz parte do povo de Israel, você faz parte do povo de Deus. E agora, graças a Deus, estamos vendo mudança no púlpito, porque antigamente falava que a igreja Maranata. Não. Agora realmente falamos que a igreja Maranata não é melhor que nenhum. Isso é o mínimo, né? Porque durante alguns anos deixávamos o povo entender que a Maranata. Mas, pastor Marcelo, o senhor fazia? Não. O senhor pregava quinta trombeta? Não. As perseguições que sofri foram todas por isso. E o senhor pregava? Não. Quando tinha que trazer o texto, eu trazia o texto direcionando ele para aquilo que era do Espírito. Ensinando o povo. Ensina o povo no caminho que deve andar. Ensina a criança, não é isso? Pronto.
E o povo firme, firme. Aí, triste, eu descobri, o pastor que entrou aqui agora faz assim, assim, assim. É, Tobias, gosta de se alinhar, aparentar com o nobre. É fácil. Ela vai se aparentando. Vemos isso muito no Manaim, né, pastor? Se aparentando. É muito comum. Concordando. Não, eu faço assim na minha igreja. É mesmo? Não, tirou os marcos antigos, mas o outro que houve, não, a minha igreja está assim, agora está cheia. Não, eu faço isso, dá certo. Não dá, irmão, não dá certo. Mexeu nos marcos antigos, vai dar errado. Só vai inchar. Não que agora eu faço. E a gente gosta, acha bonito. Se for um pastor de referência, então, aí que você quer copiar. Pastor Marcelo, você tentava copiar? Não. Pastor Marcelo, sou diferente. Infelizmente, eu começo a ver agora que não deveria, mas sou diferente. Aí no trabalho as pessoas olham para mim e ficam falando assim, lidando com crente e dizem assim, não, mas na minha igreja não é assim, não sei o que lá. Você nem digo que igreja sou, não digo que sou pastor. Não precisa, você é servo. Antes de qualquer coisa, eu sou servo do Deus vivo. Antes de qualquer coisa, as pessoas têm que me ver como servo do Deus vivo. Uma pessoa, às vezes, falando assim, Marcelo, eu estava um tempo já ali, né, uns meses ali já. A pessoa, você é pastor? Aqui vem, né? Por que você não disse? Não, vou dizer que sou pastor para quê? É igual em outro ambiente, conversa comigo, as pessoas falam, poxa, olha, eu gosto tanto de conversar com você que você fala uma coisa diferente, na minha igreja não fala assim. Mas eu vou falar diferente, porque eu vou falar que é do Espírito Santo é diferente mesmo. Não é fogo, não. Não é terremoto, não. Não é vento, não. As pessoas gostam de ver vento, grupo louvor cantando alto, bateria, todo fogo, uma gritaria no púlpito, grita para lá, faz gesto para cá e tal, isso de Deus, Deus revelou. É coisa disso. E vento, e olha só, tem uma revelação aqui, os sinais falam isso. Irmãos, até aprendemos que há muito não deveríamos nem ler mais sinais. Os sinais devem ser introduzidos na mensagem. Você pode ver que o pregador da sua igreja, ele vai, o Senhor revelou que agora entrou uma pessoa aqui, Deus que vai abençoar. Mas, irmãos, aprendemos de muito que se Deus não trouxe uma bênção na igreja, foi para quê? Não que o Senhor vai mudar a vida de uma pessoa. Irmão, as pessoas na igreja são transformadas. As pessoas se sentiam felizes. O que vem do alto? Não, mas você está dizendo que não é de Deus que está na igreja e... Não, estou dizendo que a forma não é de Deus, mas o abençoador está lá. Para aquele que quer receber a benção. Tem pessoas que gostam de ver a nobreza, né? Você vai lá. Tem pessoas que vêm, às vezes, pessoas importantes, shows, artistas, vêm para o Brasil. Tem pessoas que ficam lá na frente do hotel. Ah, ela apareceu na janela, que legal. Levam flores para a pessoa, e levam cartazes. As pessoas gostam disso. Tem pessoas na igreja assim. Que gostam, o grupo louvor cante alto, que o pregador fale, que fale que teve revelação. As pessoas gostam disso. Mas tem outros que gostam de ouvir uma voz mansa e delicada. Essa fala na alma. Essa fala ao coração. E essa vai discernindo o que vem e o que não vem de Deus. Pronto. É essa que discerne. E é para isso que Deus te chamou, meu irmão. Para você discernir. E quando disser para você que é assim, não é. Como? A alma, ela transborda. Não é emoção, não. A alma transborda. A alma, você não sabe diferenciar a emoção ainda da alma transbordando?
conversando com a pessoa no trabalho, a pessoa é difícil, é que nós somos difíceis, nós seres humanos somos difíceis. Então, em 3 meses a pessoa é outra. Estava falando com ela esses dias aí, e a pessoa chorando lá, tá indo na igreja. Ah, Marcelo, eu não entendi assim. Eu falei, mas é assim. E não tá indo na Maranata não, hein? Nas igrejas são assim, pessoas que transbordam e pessoas que são emocionadas, gostam de levantar cartazes para os nobres. Você vai continuar levantando cartazes para o nobre, concordando com Eliasibe? Separe-se para Deus. Neemias se separou para Deus, fazer o que Deus queria. Essa é a sua obrigação. Fazer o que Deus queria. Ou pode continuar como Tobias, nas recâmaras da casa de Deus. E depois tem a consequência. Eu falo 1, 2 vezes em sonho, em visões, não atentando isso para o homem, vem depois o juízo. Isso é palavra. Entenda. Deus quer que você o sirva sem brechas no muro. Não é para ser como todo mundo faz mesmo, não. Tem que ser diferente. Marcos antigos são marcos antigos. Não é que mudou, não. Marcos antigos. Não, vamos chamar de marcos antigos, mas esse agora mudou um pouquinho para cá, pode fazer isso. Não, marcos antigos são marcos antigos. Amém? A paz de Jesus, que Deus abençoe nossos irmãos.